tarde. Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto Mem News. Dou as boas-vindas ao Mário Freitas, a quem agradeço desde já a disponibilidade para nos conceder esta entrevista no âmbito do projeto. E começava por algumas perguntas de introdução pessoal e de contexto. Portanto, perguntava se podia começar por nos contar um pouco sobre si, nome, idade, local de nascimento, profissão. Muito bem, o meu nome completo é António Mário Magalhães de Sousa Lucas Freitas, nascido no Porto a 5 de agosto de 1965, nasci mesmo no centro do Porto, no Hospital Santa Maria, e vivi toda a vida aqui na cidade, não é? Uma parte da vida perto das Antas, agora na Boa Vista, mas, portanto, mais ou menos é esse o meu percurso de vida. Depois fiz a escola primária ali na Escola 37, em Costa Cabral, depois fiz o ciclo no Augusto Gil, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, eu tinha 9 anos quando foi 25 de Abril, estava a fazer a 4ª classe, e depois do Augusto Gil fiz o liceu no Liceu António Nobre, de onde saí para a faculdade e fiz o curso de Direito na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Portanto, neste momento é advogado. E neste momento sou advogado. Há quantos anos é que é advogado? Isso é uma pergunta difícil. Mais ou menos, aproximadamente. Desde 95, mais ou menos, 93, 95. Portanto, há 27, 28 anos, não sei. Okay. Relativamente ao seu contexto familiar, o ambiente em que cresceu, podia dar-nos algumas indicações, portanto, profissão dos pais, com quem vivia? Sim, eu sou filho único, vivi sempre com os meus pais, até me casar. O meu pai trabalhava, era funcionário administrativo, quando acabou a carreira, portanto, era tesoureiro dos Serviços de Transportes Coletivos do Porto, STCP, e a minha mãe foi sempre doméstica. Portanto, eu passava o meu tempo livre em casa, não é? Com a minha mãe e com os vizinhos. Tinha bastantes vizinhos da minha idade e tínhamos sempre um pátio onde costumávamos brincar. Okay. Como é que descreveria as condições sociais e culturais do ambiente familiar e, eventualmente, do entorno? Eu ia dizer que eram normais, quer dizer, o conceito de normalidade é muito relativo, não é? Mas eu acho que eram boas para a época e era viver numa classe média razoável, não é? Não éramos ricos, mas também não éramos pobres, não é? Uhum. Ok. Nunca me faltou nada, graças a Deus. Muito bem. Agora, passando especificamente ao âmbito da nossa entrevista, portanto, que tem mais a ver com as memórias de consumo das notícias, portanto, mais relacionadas com a infância, com a juventude, a idade adulta. Portanto, diria que a sua família se interessava por notícias quando era criança, quando era adolescente. Tem ideia de comentarem as notícias em casa? Sim, tenho ideia, portanto, em casa havia televisão, via-se as notícias, embora naquela altura, estou-me a referir à minha infância, né? Naquela altura havia televisão poucas horas do dia, não é? Não me recordo no início, quando a primeira televisão que tivemos, quantas horas eram, mas creio que era só a partir do final da tarde é que havia televisão. Depois passou a ser do meio-dia e depois passou a ser mais cedo, às 7 ou às 8 da manhã, antes de ser a emissão 24 horas, não é? Portanto, via-se a televisão, a minha mãe, por norma, tinha o rádio ligado. Tinha o rádio na cozinha que eu tinha ligado muitas vezes e também só via as notícias. E eu, embora naquela altura não percebesse nada de notícias nem de nada, ouvi o meu pai comentar muitas vezes notícias com a minha mãe, até relativamente à situação política. Há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, e pouco tempo antes de se ter dado o 25 de Abril, ter ouvido o meu pai comentar à mesa com a minha mãe que estava para explodir qualquer coisa, uma guerra. Acho que a expressão que ele utilizou foi uma Bernarda. Ok. Uhum. E havia a comentar outros tipos de notícias, sociedade, desporto, crimes? Desporto, não, porque o meu pai não ligava muito a desporto e a minha mãe muito menos. Atualidade. Porque havia também muitas revistas lá em casa. Sim. A minha mãe comprava sempre. Há uma revista, na altura não me lembro dos nomes, creio que havia uma, mas essa creio que até era já mais antiga, que era uma Flama. Sim. Lembro da Crónica Feminina. Também havia as seleções do Reader's Digest. E
Entre eles falavam, eu na altura não ligava nenhuma, mas falava-se, e sempre que aparecia alguém na televisão que era muito comentado nas revistas, eles falavam sobre a vida dos artistas, ou da Simone de Oliveira, que é aquilo que eu me lembro, ou do António Calvário, acho eu, mas não sei quem. E relativamente a acontecimentos internacionais que fossem comentados nessa altura da infância? Nesta altura da infância, propriamente dita, não, quer dizer, vamos lá ver, eu, se calhar a minha infância antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril, porque as coisas claro. São bastante diferentes a partir daí, não é? E eu lembro, por exemplo, meu pai, antes de 25 de Abril, não comprava o jornal diariamente, a partir de 25 de Abril comprava todos os dias o jornal, não é? E comentários sobre a situação internacional. A partir de 25 de Abril, alguma coisa, começou-se a falar muito na União Soviética também, creio que isso foi antes, mas também dos Estados Unidos, sobre os escândalos que havia lá, com os presidentes, não é? Isso tudo. Ok. Portanto, os meios que usavam em casa para acompanhar as notícias seriam então os jornais? Sim. Nessa altura só uma vez por semana, não é? Revistas, a rádio, que estava sempre ligada, não é? E televisão. E a televisão, ok. Que, aliás, a televisão, o telejornal, que na altura, creio que era às 8h30 da noite, era sagrado. Sim, por aí, não é? sim. Ok. Tem ideia de algum jornal, de algum programa de televisão, locutor ou jornalista em particular que recorde dessa altura, infância, juventude? Dessa altura, na altura do 25 de Abril, recordo-me, depois creio que também apareceu, recordo-me do Fernando Balsinha. Sim. Depois havia uns locutores de continuidade que eu estou a ver as caras, mas não me recordo o nome. O Fialho Gouveia, jornalistas assim propriamente, havia que era qualquer coisa curado, ou curado qualquer coisa, um sujeito magrinho que também fazia o telejornal, que agora não me estou a recordar do nome. Ok. E a pergunta não era só... Perguntei ao jornais. Os jornais recordo-me. Sim. O 1º de Janeiro, o Jornal Notícias, já na altura. Até porque o 1º de Janeiro o meu pai comprava o Notícias e depois comprou durante muitos anos também o Diário. Até era eu que ia comprar ao quiosque. E o 1º de Janeiro, nós ao domingo íamos sempre à casa da minha avó paterna, muitas vezes buscá-la para almoçar em casa, outras vezes só para visitar, até porque ela tinha galinhas e depois trazia sempre ovos, trazia uns biscoitos de valongo e mais não sei o quê. E ela tinha sempre, ao domingo, o Janeiro. E o Janeiro tinha uma separata que eu gostava muito, porque tinha coisas de banda desenhada, muitas bandas desenhadas e palavras cruzadas e outras coisas que eu gostava muito. Ok, muito bem. E agora, relativamente à experiência pessoal, quando é que começou a interessar-se pessoalmente por notícias? Portanto, já não tanto dependente daquele ambiente familiar onde as notícias chegavam, a procura ativa por notícias, pessoalmente. Eu acho que a partir aí dos 12, 14 anos. Ok. Porque eu creio que mesmo antes eu dava uma vista de olhos nos jornais, não é? Se calhar numa primeira fase só para o desporto e depois, somente no Jornal de Notícias, tinha uma secção que era o Grande Porto, que eu gostava de ver, que tinha a ver com criminalidade e uma série de coisas que se passavam na cidade, portanto era um âmbito mais restrito, mais direcionado para a cidade, e eu gostava muito de ver essa secção. E o desporto, a partir daí dos 14, depois lá após 16, 17, comecei a interessar-me por outro tipo também de automóveis, portanto, e comprei durante muitos anos uma revista de automóveis também, a Turbo, e às vezes comprava o Autosport e não sei o quê, mas, assim, leitura diária era mais o Jornal de Notícias, e ao fim de semana, depois, mais tarde, um bocadinho mais tarde, já no início da faculdade, comecei a comprar o Expresso. Certo. Ao sábado, na altura sei ao sábado, agora creio que sei à sexta ou à quinta, mas até porque tinha um professor no ano zero que à segunda-feira dissertava sempre sobre a crónica do Expresso do Miguel Esteves Cardoso. Certo. E eu comecei a achar muito interessante e comecei a comprar o Expresso por causa disso e depois durante muitos anos fui consumidor de Expresso. Ok. E relativamente à televisão, via programas de televisão para aceder a notícias? E quais eram? Normalmente via sempre os noticiários. Ok, os noticiários. Sim, sim. Ok. Portanto, a pergunta seria se lia jornais, já nos disse. Relativamente a revistas, lia revistas de informação também ou não? De informação, revistas, não tenho ideia. Sim? Não.
E os jornais compravam-os ou também acedia a eles noutros Estamos a falar de informação jornalística, não é? Sim, mais Agora, desse género. revistas havia, lá em casa depois a minha começou a comprar outro tipo de revistas, comprava umas revistas espanholas, mas eram mais Ok. para falar das mundanidades, cor-de-rosa, não é? Quanto aos jornais que lia durante a adolescência e a juventude, onde é que os lia? Comprava-os ou lia-os, por exemplo, na escola, no café, na biblioteca? Eram quase sempre lidos em casa. Lidos em Eram casa. comprados e lidos em casa. Ok. E relativamente à rádio, portanto, mencionou o facto de haver uma rádio ligada em casa, não é? Mas a partir do momento em que começou a interessar-se ativamente por notícias, escutava noticiários da rádio? Noticiários não, até porque normalmente o rádio era a minha mãe que controlava. Certo. E eu, mais tarde, também tinha uma aparelhagenzita que tinha rádio, mas sim, aí normalmente não havia notícias, não é? Havia alguns programas, mas não eram programas de informação. Ok, em que estações é que costumava sintonizar? Recorda-se? Na RFM, na altura, numa altura era mais RFM. Ok. Pronto. Quando via programas de notícias na televisão, tem ideia de que programas especificamente eram e em que canais? Portanto, aqui estou a falar de blocos noticiosos, mas outros programas que poderiam estar relacionados com notícias. Tem ideia de... Eu creio que era quase sempre a memória que eu tenho desses tempos mais recuados era no canal público, não é? Portanto, havia depois um programa, que já não me recordo, mas creio que era na RTP1, que era a grande reportagem, que eu via com interesse, mas de momento, assim, nomes de programas não me estou a recordar, outros que costumasse ver. Ok. E a partir do momento em que surgiu, via, por exemplo, canais noticiosos, SIC Notícias, por exemplo, ou sim, similares? A partir do momento em que apareceram, sim, com bastante frequência. Ok, ainda o faz? Ainda hoje, sim. Tem ideia de, nesta altura, já mais de juventude, não é? Se costumava falar sobre notícias com amigos, colegas, professores, familiares? Já referiu o caso de um professor que comentava, não é? Sim, tirando isso, não tenho assim grande ideia de... Discutir estes assuntos com amigos, colegas, familiares? Não. Quer dizer, às vezes em casa discutíamos política, embora houvesse alguma fricção. Sim, mas... Não éramos do mesmo clube. Falar podia discutir também poderia ser. Não que seja de algum clube em particular, mas... Tem ideia de alguma discussão desse género, onde houvesse alguma fricção, digamos assim? Posições partidárias, por exemplo, posicionamentos relativamente dentro do espectro político. Nem era tanto, creio que nem era tanto do partido A ou partido B, era mais o bloco de leste quanto ao bloco ocidental. Ok. Muito bem. Relativamente ao consumo de notícias e alguma mudança que possa ter havido desde essa altura, especificamente a partir do momento em que da entrada da internet, da chegada da internet. Portanto, acompanha notícias na internet? Acompanho diariamente, sim. Tem ideia de quando é que iniciou isto? Já há alguns anos, desde que a internet apareceu e desde que começou a ser vulgar e fácil o acesso, sim, hoje em dia, por exemplo, acompanho as notícias sempre pelo telemóvel, desde que estamos aqui já me entraram para aí umas 30, não é? Do Observador e mais outras coisas que tenho, que recebo no telemóvel. Portanto, hoje em dia já até poucas vezes vejo os grandes noticiários das estações chamadas generalistas, não é? Quando quero ver alguma coisa em concreto, porque sei que vai dar algum programa que me interessa, vejo CNN, SIC Notícias, ou mesmo o Canal 6, não é? RTP Informação, mas ao longo do dia estou no escritório e de vez em quando eu vou recebendo notificações e se há alguma coisa que me despertou interesse e se tenho tempo, disponibilidade, abro e vejo e leio a notícia, não é? Ok, muito bem. Acede diretamente a sites de meios jornalísticos? Sim. Quais é que seriam esses sites? Observador, Expresso, depois algumas coisas da minha área de revistas de Direito e muitas vezes acedo, por exemplo, à SIC online, menos vezes, mas também o Correio da Manhã online, TSF. E através de redes sociais? Acede a notícias através de redes sociais? Tenho uma grande parte desses meios também nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram, mas não é por aí que eu recebo a maior parte das notícias. Não. Mas acontece pontualmente? Sim. Ok.
lê jornais, portanto agora já estamos um pouco mais centrados no momento após a chegada da internet. Lê jornais ou revistas em papel ou só online? Basicamente online. Ok. Sim. Em papel, jornais há muito tempo que não compro. Revistas, de vez em quando ainda compro. Mas algumas. referiu que comprava o Expresso e depois Sim, depois deixei de comprar o Expresso e passei a ter o acesso online e depois perdi o acesso online. E hoje em dia o que tenho, o único meio pago é o Observador. Não é? Ok. E recorda-se dessa alteração de hábito de deixar de adquirir o jornal físico em papel? Já foi há uns Teve anos. alguma coisa a ver com a pandemia ou foi pré? Não, foi muito antes. Foi pré? Sim. Okay.Sim. Muito bem. Se bem que o Observador, Sim. pela primeira vez, eu já o tinha, Sim. embora grátis, não é? Mas a pagar foi exatamente na pandemia. Na pandemia. Sim. Ok. Já foi assinante, já tinha sido assinante de algum jornal ou simplesmente ia comprando regularmente? Comprava regularmente, Ok. assinante não. Ok, muito bem. Portanto, já falamos um bocadinho sobre a questão das redes sociais. Acede às redes sociais para se informar ou acontece por vezes estar lá e ver um conteúdo noticioso? Acedo muitas vezes para me informar. Ok. Até porque se eu sou alguma notícia, eu vejo alguma, Certo. que até em algum meio, que, por exemplo, às vezes aparece-me do Correio da Manhã, Sim. uma notícia qualquer, não é? Sim. E eu vejo, e depois, como não sou assinante, não consigo ver a Certo, notícia depois e não vou consegue procurá-la noutros meios. E isso Ok. faço com muita regularidade, para não dizer diariamente. E que outras redes é que usaria para fazer esse tipo de... Redes sociais? Sim. Normalmente vou ao Facebook Certo. ou ao Instagram, que é aquilo que eu Ok. utilizo. Não é? Usou o YouTube como meio para Não. conseguir? Não? Não. Ok, portanto... Só se quiser ver alguma coisa sobre determinada coisa, Certo. não é? Aí vou ao Ok. YouTube e procuro, Ok. mas para Normalmente notícias, Instagram não. e Facebook, Sim, então. Não Twitter. Não tenho Não Twitter. Twitter. Ok. Bom, então... Já percebi, peço desculpa, Sim. que hoje em dia também há muita claro. informação que podemos receber por WhatsApp, Sim. mesmo dos jornais, Sim. mas nunca subscrevi, porque senão vou ficar com isto entupido e já chega aquilo que recebo. Já são muitas notificações, não é? Ok. Não faço outra coisa senão olhar para o telemóvel. Ok. Relativamente à rádio, portanto, hoje em dia, ouve rádio? Tem o hábito de ouvir rádio em alguma situação do dia ou não? Por norma, Sim. o rádio está sempre ligado no carro. Certo. Tendo em consideração que passo, não sei, mas se calhar uma média de 2 horas por dia no carro, pelo menos 2 horas de rádio consumo, se for coincidente com as notícias ou sem as notícias. Certo. Muitas vezes passo pela TSF ou pela Rádio Observador para Sim. ver se está alguma coisa que me interesse Sim. e vou ouvir, não é? Mas, por norma, é mais música. Não... Ok, mas se estiver a dar notícias, ouves também? Ouço. Ok. Alguma... E às vezes passo por lá e o tema, por exemplo, de manhã que saí de casa Sim, e sim. não me lembro qual é o programa agora da TSF, mas se me interessar, Sim. eu fico a ouvir até os Ok. contactos depois das pessoas a comentarem e os especialistas que eles têm, Certo. fico a ouvir. Ok. Portanto, no contexto mais de condução, não é? Ou tenho só o hábito de ouvir a rádio tradicional ou também ouve online? Acede ao site da rádio? Online, raramente. Raramente? Sim. Ok. E relativamente a podcasts de informação e de atualidade? Tem por hábito ouvir algum? Ouve algum podcast? Não, de informação não. Mais entretenimento? Ouço alguma coisa nos podcasts do Observador. Certo. Neste momento estou a ouvir um sobre o Engenheiro Jardim, que era o pai da famosa, agora não me lembro como é que ela se chama, uma socialite que foi casada. Zacinha? Da Zacinha Jardim, exatamente. Zacinha, eles são, não sei se eram 13 filhos ou 11 filhos, portanto, mas estou a ouvir sobre a vida dele, mas não porque às vezes é preciso ter um bocadinho de tempo para isso e nunca consigo estar muito tempo. Ok, portanto, não com regularidade. É. Ok. Vê telejornais ou programas de debate? Vejo. Telejornais vejo. Sim, telejornais, sim, regularmente, é isso? Sim, regularmente vejo. E programas de debate? Programas de debate vejo. Políticos não. Hoje em dia, quer dizer, políticos de campanha. Campanha Certo. não me interessa porque acho que não tenho... A forma como as coisas são debatidas não me desperta interesse. Muito pelo contrário, e portanto esses não vejo, mas há outro tipo de debates que costumo ver. Relacionados com que áreas é que tem mais interesse para si? Desporto? Não? Não só desporto, não. Desporto, justiça,
economia mesmo, vejo muitas vezes quando há aquelas mesas redondas, aqueles debates mais alargados, normalmente até na RTP, que há mais também. Consegue lembrar-se de algum? Se bem que Sim? tarde da noite muitas vezes vejo algumas entrevistas que fazem e mini debates com os jornalistas, não é? E gosto. Lembra-se de algum que costume ver ou ter algum interesse em ver normalmente? Ou que saiba que vai acontecer naquele dia? Não? Ok. Esta já foi respondida. Recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou por aplicações, sim, constantemente. Exatamente. Ok, muito bem. Isso interrompe-lhe um pouco? Tem por hábito ir verificar o que é que entrou? Ou sempre que entra uma notificação? Não, eu normalmente tenho o telemóvel pousado em frente ao computador, não é? E, portanto, além dos e-mails que recebo, que vejo só o que me interessa, e normalmente vejo ao início do dia, ou mais quando faço uma pausa, abro esse e vejo só as parangonas. Se houver alguma coisa que me interessa, às vezes marco para ver depois, outras vezes apago logo e no telemóvel é a mesma coisa, vejo se tem interesse ou não e muitas vezes vejo só o resumo, só se for alguma coisa mesmo que me interesse aprofundar, aí sim, aí depois leio. Já recebeu notícias através de grupos do WhatsApp, Telegram ou outras aplicações de mensagens? É habitual receber? O WhatsApp talvez uma vez ou outra, mas sim. As outras apps creio que não. tinha subscrito aqui há tempos, já não sei se era do Observador ou até do CM Jornal e depois desativei porque não... Desativou, ok, porque senão é muito... Estava sempre a apitar. Estava sempre a interromper. Ok, pronto. Agora, relativamente a notícias marcantes e ao impacto pessoal que elas possam ter tido, portanto, a pergunta seguinte é um apelo à memória. Tem memória ou que notícias se recorda que lhe tenham causado um forte impacto? Podem ser nacionais, internacionais? Sim, eu recordo-me dos noticiários no 25 de Abril. Ok. Não é? Porque... Essas são talvez as mais antigas. Sim, essas são as mais antigas, mas tenho uma ideia bastante ainda presente, porque por acaso nesse dia estava doente e não fui à escola, portanto não tive que ir e voltar para trás, como a maior parte dos alunos nessa altura. Fiquei em casa e depois também ninguém estava a perceber, porque a televisão começou a dar muito cedo e começou a dar muitas coisas para os miúdos, muitos desenhos animados e tal. E só depois, mais tarde, mas recordo-me perfeitamente, por exemplo, das comunicações ao país das Forças Armadas, do movimento do MFA, não é? E do Conselho da Revolução, isso tudo, tenho isso muito bem presente, ainda me lembro dos nomes de alguns que apareciam lá, como o Nelson Pino, o Costa Gomes, o Vasco Gonçalves e muitos outros dos capitães de Abril também. Ok, e também do efeito que isso teve em casa, não é? Sim, e nessa altura via as notícias com muito interesse e não se perdia nenhum bloco noticioso. Não é? Calculo que não. E viam na televisão e também ouviriam na rádio, calculo, não é? Ok. Mais alguma coisa assim a nível internacional, por exemplo, que lhe tenha ficado na memória? Sim, a altura da queda do Muro de Berlim, sim. Que eu agora também não consigo situar muito bem no tempo, mas creio que terá sido ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Isso tenho bem presente as imagens, não é? Daquela multidão toda junto ao muro e a deitarem o muro abaixo. Mais antigas não estou a ver assim nada de especial. Quer dizer, lembro da Guerra do Golfo, não é? Lembro muito bem e nessa altura fiquei muito tempo, muitos dias à noite, até tarde da noite a ver a guerra em direto, exatamente, as imagens dos bombardeamentos, não é? E depois disso o Afeganistão não foi assim tão falado, nem tão noticiado, pelo menos em termos de imagens, como foi, por exemplo, no Kuwait, não é? Nessa altura da Guerra do Golfo. Essa aí tenho bem presente, sim. Ok. Relativamente ao Covid, por exemplo, de que forma é que isso marcou a sua memória relativamente à forma como as notícias iam sendo transmitidas, como é que... Até que ponto a narrativa adotada teve impacto, não teve impacto? O que é que agora já com alguma distância? Eu acho que o impacto maior foi o impacto inicial, especialmente o resto não me lembro assim, já, embora seja muito recente, já não tenho assim uma memória muito... Pois. Se calhar também temos alguns mecanismos que vão apagando aquilo, mas lembro perfeitamente o que chocou mais na altura, pelo menos a mim,
foi as primeiras notícias de Itália, não é? O número de mortes e os casos em concreto que eles abordavam, de famílias e tudo. Isso tenho memória, isso ficou-me alguma coisa. De resto, não. Ok, e relativamente à morte de figuras públicas, sei lá, a Princesa Diana, a morte da Rainha Isabel? Sim, isso lembro perfeitamente. E da Princesa Diana lembro muito bem, não é? Já foi há muitos anos, não é? Deve ter sido em 99, 98 ou 99. Ou 98 ou 99, não tenho presente. Acho que foi por aí. Mas lembro perfeitamente, e depois ver as imagens do túnel e do carro e aquilo tudo, das imagens que eles, de videovigilância que eles depois mostraram lá no Ritz, à saída dela, e tudo isso tenho memória muito fresca ainda. Ok. Houve alguma notícia que tenha mudado ou influenciado a sua forma de ver o mundo ou a sua vida pessoal? Não, creio que não. Não creio que... Até porque eu normalmente, não sei se é por formação, tenho sempre alguma distância relativamente àquilo que me dizem, não é? E não tomo como bom tudo o que me dizem. E curiosamente, e pode ser até parecer que aqui há uma contradição, eu gosto de ler as notícias do Observador, mas da rádio já não gosto, porque acho que são muito tendenciosos e muito... Acho que é um jornalismo muito, não sei, às vezes parece que está a soldo de alguém, não é? E isso já não gosto tanto. E portanto, normalmente as notícias dou-lhes sempre enquanto não consigo confirmar com outras fontes, não fico logo convencido, não é? Daquilo que me dizem. Acha que as notícias mudaram a forma como compreende certos acontecimentos? Enfim, há uns anos sim, quer dizer, a informação, se for correta e se for verdadeira, muda sempre a forma como nós vemos as coisas, ou pelo menos vemos com os olhos diferentes, não é? E percebemos melhor aquilo que se passa. Hoje em dia, eu muitas vezes não sei o que é verdade, aquilo que está a ser noticiado, e portanto estou com os dois pés atrás, não estou só com um, estou com os dois atrás, não é? Ok. As notícias ajudam a recordar alguns momentos históricos ou pessoais? Tem algo esse efeito sobre si ou não? Portanto, quando houve uma determinada notícia, falo de pensar em determinados acontecimentos anteriores, eventualmente? Às vezes, sim. Consegue pensar em algum exemplo? Olha, vi muito recentemente, já não sei a propósito, uma reportagem em que mostrava exatamente imagens do 25 de Abril, certo. Com vários militares numa conferência de imprensa, e isso trouxe memórias daquela altura, assim, de muita coisa que vi. E essas ainda tenho bem presentes também, de facto. Essa altura marcou-me, por ser uma coisa diferente. Eu lembro perfeitamente daqueles tempos a seguir, foram tempos um bocadinho de incerteza, não é? E eu pressentia isso em casa, até porque depois isto teve alguns efeitos em casa, porque o meu pai já trabalhava há muitos anos, não tinha idade para ser reformado nem nada que se compare, não é? Ele na altura era bem mais novo do que eu sou hoje em dia e foi obrigado a reformar-se. E portanto, nessa altura acompanhava as notícias e acompanhava tudo. Outras notícias que me façam recordar, não, às vezes há coisas notícias que vejo que me fazem recordar, se dizem respeito ao passado, aquilo que se passava naquela altura, não é? Às vezes memórias familiares de um avô ou alguém que tenha estado na guerra, às vezes ver uma fotografia, uma fotografia relacionada com... Sim, normal. Eu tive o meu avô paterno, que não conheci, esteve na Primeira Guerra, não é? E, portanto, quando vejo algumas coisas sobre a Primeira Guerra, tenho interesse porque me traz essa memória daquilo que me era contado pela minha avó e mesmo pelo meu pai depois, não é? Sobre ele. Sim, porque há algumas fotografias icónicas dessa altura que, inevitavelmente, para pessoas que tiveram familiares nessa situação, vão trazer essa memória, Exato. Não é? Ok. Agora passávamos a um bloco de perguntas mais relacionadas, que já foram até certo ponto um bocadinho adiantadas, mas percepção da qualidade e confiança nos meios de comunicação. Bom, então, a pergunta seria se confia nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? É uma pergunta difícil, eu sei, mas a opinião era importante. Depende muito dos profissionais, mas não confio a 100%. Ok.
há muitas notícias que... E depois há outra questão, não é? A informação hoje vem de todos os lados e muitas vezes é contraditória. E às vezes é difícil, porque nós, muitas vezes, aquilo que está a ser noticiado está muito distante de nós e nós, portanto, não podemos ter a percepção direta daquilo que se passa. E nessa medida, muitas vezes há coisas que, por exemplo, agora sobre a guerra da Ucrânia, nós nunca sabemos o que está a ser, se aquilo que nos está a ser transmitido se corresponde fielmente à verdade ou se... Porque ouvimos tanta coisa de forma oposta, não é? Que fica sempre a dúvida. Mas teria tendência a confiar mais nos meios ditos tradicionais que, à partida, empregam jornalistas profissionais? Sim, claro que sim. Se fosse uma questão Claro de quantificar? Sim. Mais nesses? Sim, Ok. sim. E, por exemplo, no que diz respeito à televisão, quando há um correspondente que lá está, ou alguém que é enviado, ou um enviado especial, como ainda há pouco tempo a TV e CNN teve, não é? Sim. À partida, acredito muito mais na notícia e na fiabilidade da mesma. Muitas vezes são pessoas com provas dadas, não é? Claro, ok. Não são claro nem principiantes, são jornalistas bastante conhecidos. Sim. Não é tanto mesmo na televisão. Nós hoje percebemos que muitas das notícias que lemos, e se formos ler a diversos órgãos de comunicação, a notícia é exatamente a mesma, muitas vezes ipsis verbis. E, portanto, em todos da Lusa, não é? Não saiu da cabeça de um e os outros copiaram todos. Portanto, hoje em dia, muitas das vezes, os jornalistas copiam mais do que aquilo que é da sua autoria, não é? Ok. É essa a minha percepção. Certo? Totalmente. E estou a dizer isto de verificar a vários meios, e já o fiz N vezes, porque às vezes a notícia interessa-me e quero ver outro ângulo. E quando lá chego, exatamente o texto que eu acabei de ler é aquele que lá está. É o mesmo, ok. Muito bem. E se tivesse que quantificar um pouco os meios em que mais confia, tendo em conta que nunca é 100%, não é? Já tornou esse ponto bastante claro, mas se tivesse que quantificar quais é que seriam os mais fiáveis, dos mais fiáveis para os menos fiáveis, como é que classificaria? De imprensa escrita ou de... De qualquer meio. Neste momento, por exemplo, não sei, creio que o Expresso ainda é um dos jornais com mais qualidade a nível dos jornalistas também. O Público, talvez. E depois, na parte da televisão, a CNN. E a SIC. E mesmo o RTP. Não é? Muito bem. E a TSF, depois na rádio. Sim. Tem a percepção de que essa confiança mudou ao longo do tempo ou corresponde ao que já sentia anteriormente? Houve alguma alteração no que me diz respeito a mim? Sim, na percepção pessoal. Não. Nunca, não tenho já ideia. teria tendência a confiar mais nesses sim, ao longo do tempo. Portanto, não houve nenhuma alteração. O desenvolvimento que tem havido nesse aspecto cada vez me leva mais a confiar mais nesses, em detrimento de outros. Não é? Mesmo que não seja a 100%. Mesmo que muitas vezes não seja a 100%. Ok, estou a ver. Muito bem. Então, agora, costuma ler notícias partilhadas por amigos nas redes sociais? Portanto, se amigos seus partilharem notícias nas redes sociais... Às vezes vou ver a notícia, se ver que é uma notícia que me interessa. Isso. Sim. Vai ter mais tendência para olhar para ela se for encaminhada por alguém que conheça, ou por um amigo, do que se for de uma origem desconhecida. Sim. Se bem que, tendo em consideração aquilo que for o teor da notícia, ou pelo menos aquilo que o título aparenta ser, posso ter mais interesse ou não, e posso ter interesse também se for partilhada por um desconhecido. Okay. Não é? Relativamente à questão da desinformação e fake news, é um conceito que conhece. O que é que teria a dizer sobre isso? Acha que é realmente algo de presente hoje em dia ou é algo de um pouco inflacionado? É uma questão real? A desinformação? Eu creio que sim, e creio que até uma doença que nós temos hoje em dia, é uma praga que se está a espalhar. Eu não tenho Twitter, nem Telegram, nem nada, mas pelo que ouço e pelo que leio, há certas entidades que se aproveitam desses meios para difundir aquilo que lhes interessa e que a maior parte das vezes não corresponde à verdade. Não é? Ok. Feito de forma deliberada, então? Sim. Ok. Acha que as redes sociais facilitam a disseminação de notícias falsas ou manipuladas? Sim, sem dúvida. Até porque muitas vezes as pessoas não têm nenhum sentido crítico e, portanto, tudo aquilo que leem
acham que é verdade, que é verdadeiro, e tomam isso como Só certo. porque está escrito. Só porque está escrito. Só porque está escrito e porque a percepção que provavelmente tem é que a pessoa que escreveu deve ser uma pessoa importante para estar aqui e, portanto, tomam isso como bom e como certo. Ok, só o facto de estar escrito Sim. por alguém que deixaram escrever, Sim, sim. o que não é necessário, o que não é verdade, não é? Ou necessariamente verdade. Muito bem. Considera que é importante acompanhar notícias regularmente? Sim. Por exemplo, como no tipo de interação, não digo constante, mas com muita regularidade, como o que descreveu, ter as notificações, as notícias surgirem de forma constante ao longo do seu dia. Parece-lhe importante ter esse tipo de... Eu não diria que tanto que é importante, Sim. mas que é útil. Eu podia, Ok. ao fim do Sim. dia, Sim. ouvir noticiário Sim, claro. e provavelmente tinha as mesmas notícias Certo. e tinha-as todas, não é? Ok. Podia ser, pronto, de forma diferente, mas tê-las ia Sim. na mesma. Agora, ter ao longo do dia é uma questão também não sei, é mais confortável, não faço ideia. Até porque muitas vezes depois o que me acontece hoje em dia é Sim. que não vejo os grandes blocos informativos à noite, não é? Normalmente à noite, porque já tenho as notícias quase todas Certo. ao longo do dia e, portanto, depois às vezes vejo pontualmente uma outra coisa que eu vejo que me desperta mais interesse. Então, é uma questão de gestão do tempo. Sim, sim. Ok. Em que medida é que isso é benéfico ou negativo para as pessoas e para a sociedade? Portanto, esta possibilidade, se assim o entendermos, estarmos constantemente a par das notícias, em contraste com o paradigma anterior, onde nós necessariamente só tínhamos notícias num determinado bloco, uma hora Isto do tem dia. a ver com o mundo em que nós vivemos Sim, hoje em dia, que ok. vivemos tudo muito mais depressa e tudo online, não é? E tudo em cima da hora e, portanto, Eu não, perguntei desvantagem benéfico, não mas- vejo desvantagem nenhuma. Ok. Vantagens poderá haver algumas, quer dizer, mas também não são assim tão relevantes, creio eu, Sim. do meu ponto de vista, que não se pudesse aguardar pelos grandes blocos informativos como antigamente se fazia. Não é? Ok, então aparece apenas como decorrendo da forma como nós gerimos o nosso dia a dia. É uma questão de conveniência. Acho que é uma questão de conveniência. Ok, Portanto é apenas uma... De resto, para mim, pelo menos. Certo, naturalmente, é uma forma de parcelar o acesso Sim. à informação de uma forma específica e não corresponde a mais nada. Acha que pode haver um excesso de informação? Acha que pode haver... Isso há com certeza. Sermos um pouco engolidos por tanta informação? Haver estímulos a mais, eventualmente? Pois, assim, muitas vezes o que se percebe também é que os meios de comunicação pegam numa notícia e vão fracioná-la e depois vão, aos bocadinhos, largando cá para fora. Às vezes, às sem vezes- grande sumo, em cada Exatamente. bocadinho, não é? Que às vezes não dizem nada e a gente fica Certo. sem saber e pronto, é quase como as telenovelas, tem que esperar pelo capítulo a seguir, Sim. não é? E desse ponto de vista acho que temos excesso de informação e outra coisa aquilo que se diz muitas vezes, que é uma expressão muito usada, que é encher chouriços, não é? Sim. E isso nota-se, por exemplo, na televisão, nas notícias, em alguns canais, não vou dizer quais, em que nós temos um repórter que está no local onde aconteceu não sei o quê, e ele repete a mesma história 3, 4, 5 vezes. Eu já apanhei, uma vez tive ao trabalho de contar e ele disse 5 vezes a mesma coisa, não é? Portanto, ele já tinha dado a informação toda, e esteve ali 4 minutos, ou 3 ou 5, não sei, quando 1 minuto chegava para aquilo que era importante. Outras vezes, a notícia diz tudo e não diz o fundamental. Se calhar, se for um político, identifica o político, se for outra pessoa mais importante, já não diz quem é a pessoa, Sim. já não descreve o tempo, modo e lugar, Sim. que muitas vezes a gente Sim, fica sim, sem sim. saber onde é que isto se passou, Sim. quando é que foi de dia, foi à noite, E isso acontece com frequência. Agora, excesso de informação, isso não tenho dúvidas que temos. Agora, uma reflexão final mais geral sobre hábitos e gerações. Que diferenças é que nota entre o modo como consome notícias hoje e o modo como fazia no passado? Portanto, as pessoas da nossa geração têm muita possibilidade de comparar o antes da internet e o pós-internet, mas também têm a possibilidade de fazer a comparação sobre um estilo de vida muito diferente daquele que temos hoje em dia. Sim. Portanto, provavelmente o modo como olha para as notícias, como consome as notícias, é talvez um bocadinho diferente. Como é que comparava? Que alterações nota?
a forma de consumo das notícias antigamente era muito mais calmo, digamos assim, muito mais. Um jornal se calhar dava para 2 dias, não é? Ia-se lendo com calma, uma coisa agora, uma coisa depois. Hoje em dia não, e depois, de facto, a informação é tanta e às vezes tão igual, que nós às vezes até já nem lemos a notícia toda porque perde logo o interesse, não é? E de facto o consumo hoje em dia, portanto, somos mais consumistas e queremos ser também um bocadinho, ter tudo ao minuto. E portanto, de facto, o Expresso antigamente quando eu comprava dava-me para até à edição seguinte, na semana seguinte, depois lia o Caderno de Economia, depois lia a parte da cultura, exatamente, e depois lia aquilo que me interessava mais e depois, numa segunda leva, começava a ler o resto, que às vezes tinha tanto interesse como aquilo que eu tinha mais interesse no início, mas pronto, que à partida eram as áreas que teriam menos interesse, mas que eu depois também apreciava bastante. Não é? E nesse aspecto, hoje em dia, somos muito mais vorazes e as coisas esgotam-se muito mais depressa. Por interesse nosso ou por imposição dos meios? Por imposição dos meios. Nós somos levados a isso, inconscientemente, não é? Ok. Portanto, que meio de comunicação, de todos os que falamos, é que sente que mais o marcou até agora? Portanto, quando pensa em informação, notícias, qual é o meio que lhe surge? É assim, aquele que eu mais apreciava e ainda aprecio, embora não esteja a consumi-lo muito, é a imprensa escrita. Porquê? Porque tem depois a parte das reportagens é mais extensa é mais cuidada e eu isso gostava e gosto mais do que ter informação assim muito condensada, não é? Ok. Porque numa reportagem escrita dá sempre para focar uma série de aspectos que se perdem no mediatismo da televisão e mesmo da rádio, não é? Sim, podemos sempre voltar atrás, reler, exatamente, e retomar diferentes pontos, claro. Também tem a ver com as especificidades do ecrã, não é, digamos. Claro. A escrita tem sempre a possibilidade de nós regularmos o ritmo da aquisição, não é? Ok. Esta já respondeu, mas até certo ponto. Portanto, para se manter informado, usa diferentes meios, como formas complementares, eventualmente, de confirmar a informação, se realmente lhe interessar bastante aquela notícia e precisar de ter a certeza? Sim, por norma, internet e televisão. E é importante confirmar? É importante muitas usar vezes mais do que um meio? Muitas vezes porque são daquilo que me despertou interesse para, às vezes, aprofundar mais o tema num lado que noutra notícia esteja muito mais condensado. Não é? Vamos ver complementaridade nessa... Vejo. Ok. A pergunta seguinte tem a ver com vivências diferenciadas que eventualmente possa ter tido relativamente ao consumo de notícias. Portanto, a pergunta é se já viveu em diferentes contextos sociais ou geográficos. Portanto, disse-nos que viveu no Porto, estudou no Porto, nunca vivi fora do Porto. Não há nenhuma situação em que tenha vivido um tempo considerável fora de Portugal. Não tenho esse termo de comparação. Ok. Como vê a forma como os jovens, portanto, as pessoas mais novas, não é? A geração a seguir, se informa hoje em dia? Acha que estão mais ou menos envolvidos do que quando tinha a mesma idade que eles? Portanto, fazendo a comparação. Muito menos. Muito menos? Acho que muito menos. Muito menos? Muito menos, porque tem muitas outras coisas que os distraem, não é? E que lhes ocupam o tempo, como o Instagram, aquelas coisas que eles gostam de ver, não sei, depende depois se são rapazes ou raparigas, haverá alguns interesses em comum, mas uns veem só mais coisas de futebol, outros veem coisas de música e outras coisas, e em termos de notícias, pelo menos pelo que eu me percebo, não vejo que a juventude, comparativamente à minha idade, que tenha muito interesse pelas notícias. Quando tinha essa idade, sentia que se ativamente procurava notícias? Claro que sim, interessava-me em ler e em ver, sim. Que hoje em dia não vejo esse cuidado. Ok, já tivemos alguns entrevistados com 24, 23 que apontaram um momento em que fizeram 18 anos e iriam ter que votar como um momento em que ativamente começaram a procurar notícias. Portanto,
situaram isto mais ou menos nos 18 anos. Seria mais ou menos Sim, correspondente à sua experiência? Sim. Ou considera que eu acho começou um que pouco comecei antes? um bocadinho mais cedo. Também teve aquela vicissitude da Revolução e a seguir pronto, haver muito mais leitura em casa diária e eu me interessando, gostava muito de ler e ia lendo, não é? Okay. Hoje em dia acho que não há esse interesse por parte da juventude. Ok, muito bem. Muito menos pela imprensa escrita. Sim. Jornais e isso, e revistas não vejo. Há preferência por outras plataformas, sim, eventualmente. Sim, claro. Ok. Relativamente às perguntas de conclusão, portanto, são mesmo bastante globais. Acredita que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? É uma pergunta muito difícil. Estou a falar aqui de jornalismo profissional. Sim, jornalismo profissional. Acho que grande parte dele não cumpre bem, não é? Acho que grande parte dele é feito por pessoas mal preparadas. Ok. Academicamente? Academicamente. Uma das coisas que eu noto mais mas isso não é só no jornalista. Transversalmente, hoje em dia não se sabe redigir, as pessoas não sabem redigir, não sabem escrever, não sabem diferenciar aquilo que é a língua escrita da língua oral e, portanto, o esteve é teve, sim, não é? O está é está e pronto, e não sabem que quando se passa para a escrita não se pode transcrever aquilo que se diz, não é? Tal e qual, e preciso verbos. Portanto, isso aí nota-se muito, essa deficiência é que eu noto mais, é a deficiência de saber redigir um texto. Ok. Os textos são mal estruturados, são mal escritos. Ok, que seria uma obrigação de um jornalista profissional, que seria escrever bem. E ao nível da... Mas a mais se é licenciado, se tem uma formação superior, não é? E ao nível daquilo que se exige ao jornalismo, portanto, a isenção, há pouca. integridade... Há pouca, até porque eu creio que isso tem muito a ver também com as fontes hoje, não é? Porque às vezes a fonte lá está, é o parceiro do lado que disse não sei o que e eu vou lá buscar isto. Às vezes nem modifico nada, às vezes troco uma ou duas palavras e... Pronto, portanto, não houve cuidado de verificação da fonte. Exatamente. Nem rigor. Portanto, a notícia chega sempre ao jornalista, hoje em dia, essa é a minha percepção. Ou a grande parte deles por via indireta, em vez de ser por via direta, em vez de ir à fonte e recolher os elementos e tomar conhecimento direto com a realidade, é estar a reproduzir aquilo que já foi dito por alguém. E será que há tempo para fazer essa pesquisa? Tem que haver. Se queremos fazer um trabalho em condições, tem que haver. Ok. Senão, então mais vale não o fazer. Ok. Pronto, esta é mesmo a pergunta de conclusão. Gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Uma opinião mais global, eventualmente? Não, a ideia que tenho é que continua a haver muito bons jornalistas, não é? É claro que muitas das vezes são aqueles que têm menos visibilidade. Também já me apercebi disso. Quer dizer, tanto escrito como audiovisual. No audiovisual, acho que há jornalistas, continua a haver jornalistas muito bons, graças a Deus, não é? Agora, há também muita gente com pouco interesse e, se calhar, com pouca vocação também para ser jornalista, não é? Porque eu creio que, como em tudo na vida, é preciso ter vocação para fazer aquilo que se faz. Se não temos interesse nem vocação, as coisas não podem sair tão bem como a quem a tem, não é? E essa é a diferença que se vê hoje em dia. Ok. Bom, agradeço novamente a disponibilidade do nosso convidado e dou por encerrada a entrevista. Obrigado, eu.